Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como criar um database de contexto. Já fiz um vídeo aqui algum tempo atrás onde eu mostrava como fazer a integração do ChatGPT a partir da sua API para que pudesse ser feita uma análise de sentimento. Só que de uns tempos para cá eu venho estudando um pouco mais sobre essa parte de inteligência artificial, como é que são essas engines de LLM, e eu achei um conceito bem interessante que é a estruturação de databases de contexto. São databases voltados para melhorar a qualidade dos seus prompts. Tanto que eu criei esse repositório aqui dentro do GitHub, onde eu adicionei esse projeto que eu estou gravando esse vídeo agora para poder explicá-lo. E a gente vai consistir de duas partes. Eu vou fazer uma pequena introdução teórica falando do que seria a criação de um database de contexto, com a intenção de melhorar os seus prompts. E logo em seguida eu vou mostrar como fazer essa implementação. Então eu vou mostrar, tenho esse repositório aqui, tudo que for passado aqui, nesse repositório em si, tem as referências, o passo a passo de tudo como foi implementado. E caso você tenha alguma dúvida, também tem os links aqui sobre cada termo que está sendo utilizado. Então, e além das tecnologias que foram utilizadas. Então, nesse repositório aqui do GitHub vai ter todas as informações para você fazer essa implementação e também entender o que seria um database de contexto, tá bom? Então, vamos lá para primeiro essa parte teórica, depois a gente vai para a implementação desse nosso projeto aqui. Um database de contexto, o que ele seria, na verdade? Muitas vezes, quando vamos utilizar um chat GPT, um modelo, um LLM, Llama, ou talvez um Cloud, ou qualquer outro modelo que exista, a interação mais comum é via prompt. É você ir lá, escrever uma mensagem, fazer um pedido, e o mais comum é a gente utilizar esse conceito do Zero Short Prompt, que é, na maioria dos casos, quando a gente faz uma pergunta, faz um pedido de maneira muito objetiva e o próprio LLM, a própria inteligência artificial, se encarrega de responder para a gente em cima de todos os dados ou de todo o contexto que ela foi treinada. Então, muitas vezes ela te dá, para alguns casos, uma resposta significativa, para outros não. Então, na grande maioria dos casos, é ela que pega todo aquele contexto existente no que foi treinado nela e te dá uma resposta que você vai julgar se faz sentido ou não para você. Então, esse aqui é o modelo de prompts que a gente costuma mais utilizar. Só que existe o conceito de a gente ter um prompt um pouco mais trabalhado, um prompt que vai levar a inteligência artificial a ela responder até seguindo um determinado padrão que nós determinamos. Então, ao mesmo tempo que nós temos a inteligência com todos os parâmetros que ela utilizou para poder gerar aquela saída, mas a gente coloca alguns limites para ela e também padroniza de certa forma como que seria essa resposta obtida. Então, o mais comum é a gente utilizar esse conceito de Zero Short Prompt. A gente faz uma pergunta, recebe uma resposta. E, no caso, o que eu vou propor aqui é a gente fazer a utilização do Few Short Prompt, que é nós fazemos um prompt, fazemos uma pergunta, mas junto dessa pergunta nós passamos para eles alguns delimitadores que limitam sua resposta ou então padronizam a resposta, mas ao mesmo tempo a gente dá um contexto para ela, que no caso são exemplos que a gente pode colocar. Isso aqui é uma técnica chamada de RAG. Se você olhar na descrição desse repositório, vai ter um link lá falando o que seria propriamente dito, os detalhes mais técnicos do que seria um RAG, que é a possibilidade de a gente recuperar dados que farão parte do nosso contexto. Então, nesse caso aqui, eu poderia passar um prompt para um chat GPT da vida e pedir para ele que ele responda para mim a seguinte mensagem, utilizando os seguintes exemplos como base. Então, poderia ter o exemplo 1, 2 e 3 e 4, mas poderia ser N. Só que tem um trecho bem interessante aqui, é que quando nós falamos de utilizar o conceito de RAG para poder recuperar contexto e utilizar ele dentro dos nossos prompts, é porque no final das contas, muitas vezes nós temos uma base de atendimento de clientes, uma base de resolução de problemas ou talvez algum contexto que você está querendo fazer para o seu modelo de inteligência artificial. Só que muitas vezes você concorda comigo que se eu for utilizar uma base de atendimento de clientes
dependendo, ela vai ter um volume muito grande, porque dependendo do tamanho da empresa, dependendo do contexto como um todo, a gente vai ter uma quantidade muito grande. Só que nós não podemos pegar exatamente todo o nosso contexto e mandar ele para via API para esse nosso modelo de LLM, porque no final das contas a gente vai ter uma sobrecarga financeira, que nós sabemos que toda vida que nós fazemos uma requisição, a gente é contabilizado via token, tem outras variáveis que influenciam no cálculo. Então, se toda vez que a gente for fazer uma requisição, pedir para ele responder uma pergunta seguindo baseado em um determinado contexto, se a gente enviar toda a nossa base de atendimento, por exemplo, cada prompt vai ter um custo muito alto e no final das contas, essa aplicação ela acaba ficando inviável financeiramente. Então, por isso que usando essa técnica de REG, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão financeira de limitar ou pelo menos passar um contexto que faça sentido, por isso que a gente vai utilizar mais à frente a questão de embeddings e a parte de similaridade. Por quê? Se eu vou fazer uma pergunta e eu quero delimitar a resposta e ao mesmo tempo disponibilizar um conjunto de exemplos, eu também não posso passar qualquer exemplo para esse meu modelo. Eu preciso me basear no questionamento que um determinado cliente fez, buscar de forma semântica dentro desse nosso database de contexto e mandar para ele somente um top 5, top 6 ou algo desse tipo. No caso, alguma amostra para que o modelo de LLM, que até então ele está limitado os dados que ele foi usado para ser treinado, só que muitas vezes os dados que nós temos dentro do nosso ambiente, dentro da nossa empresa, ele não está fazendo parte da base que foi treinada. Então, muitas vezes, por mais que ele responda para a gente de uma maneira adequada ou interessante, ele nunca vai ter o contexto que os nossos dados internamente têm. Então, por isso que o conceito de REG é bem interessante, porque a gente faz uma chamada e ao mesmo tempo a gente passa esse contexto para que a gente possa ter uma resposta mais delimitada e ao mesmo tempo padronizada com o que internamente a nossa empresa já faria nos atendimentos com os clientes ou qualquer outro assunto, caso a gente tenha uma base histórica que possa dar subsídio para a gente poder fazer essa evolução. E nesse caso, a gente gera uma informação, uma resposta mais adequada ao nosso contexto, ao nosso ambiente. E com isso, eu vou mostrar agora aqui como é que seria a implementação que nós vamos fazer. Então, é um database de contexto de prompts para que a gente possa usar a tática de Few Short Prompt, que é o que eu falei. A gente pega uma resposta de um determinado cliente, de uma determinada ocasião, busca na nossa base de contexto similaridades, alguns exemplos que se encaixam semanticamente no que está sendo questionado, para que a gente possa enviar um prompt o mais enxuto possível e que não inviabilize financeiramente as aplicações que estão sendo feitas. Para isso aqui a gente vai partir de uma mensagem de um determinado cliente no seu saque, na sua central de atendimento e por aí vai. Esse dado ele vai cair dentro de um database de contexto, no caso aqui vou utilizar o DuckDB como o nosso repositório de contexto, que o DuckDB é uma estrutura, é um engine de SQL para processamento em grandes volumes, e o interessante dele é que ele tem uma implementação muito fácil e simples, mas lembrando, o database aqui poderia ser qualquer outro, existem inúmeros databases vetoriais que possibilitam, mas eu optei por utilizar o DuckDB porque ele já é bem alinhado com a linguagem SQL e é algo que eu já venho mexendo há algum tempo. Mas você poderia utilizar um Elasticsearch, ou OpenSearch ou qualquer outra ferramenta que trabalhe com essa estruturação semântica, ou até mesmo propriamente dito databases vetoriais, que aí no caso eles já são feitos exatamente para essa finalidade. Nesse caso aqui a gente vai ter o quê? Ao mesmo tempo que eu tenho uma mensagem que está entrando, que seria um output, eu tenho que ter armazenado dentro dessa nossa estrutura todos os nossos atendimentos que estarão em formas de arquivos, por exemplo. Sei lá, são os mais variados arquivos de texto, mensagens e por aí vai. Só que tem um ponto interessante. Toda vez que a gente for alimentar o nosso database, não só para poder recuperar semanticamente os atendimentos que já ocorreram e que se encaixam de forma semântica na pergunta que está sendo feita, a gente tem que utilizar a estrutura de embeddings, que nada mais é do que
a OpenAI e muitas outras bibliotecas e existem muitos algoritmos que possibilitam que você faça um embed de mensagens de texto, que nada mais é do que você pegar um texto, converter ele em pequenas partes e essas partes são calculadas, são feitos cálculos matemáticos convertidos em números, que a partir dali são feitos todos os cálculos, dependendo do algoritmo, vai ser a distância de cosseno, similaridade e por aí vai. Mas muitas vezes você vai precisar para mim poder carregar, alimentar a minha base com o meu histórico, que é diário ou que é quase tempo real, alimentar a minha base de contexto, eu sempre vou ter que fazer a conversão das mensagens dos atendimentos utilizando algum endpoint de embed. A própria OpenAI já disponibiliza isso, eu vou mostrar no código. Mas também, ao mesmo tempo, quando a gente recebe uma mensagem e vai tentar pesquisar dentro do nosso banco, nesse caso aqui, como eu estou usando um banco que tem uma sintaxe SQL, então muitas vezes a gente vai fazer, a gente faz o armazenamento já com todos esses cálculos matemáticos feito pelo próprio embed, e a gente usa ele para poder fazer essa análise semântica. Então, ao mesmo tempo que eu vou recuperar os exemplos dentro do nosso database de contexto, eu preciso utilizar a estrutura de embed, que faz esses cálculos matemáticos, a conversão dessas informações, para que a gente possa fazer uma análise semântica, mas ao mesmo tempo todas as nossas cargas ou todos os atendimentos que forem ser adicionados a cada dia, a cada hora, ou talvez uma determinada janela de processamento, eles sempre também têm essa necessidade para poder converter esses textos em tokens e depois converter isso em cálculos matemáticos que são armazenados e utilizados para fazer essa análise semântica. Nesse caso aqui, essa implementação que eu vou mostrar para vocês, ela vai utilizar e vai, por similaridade, ela vai buscar N exemplos que se encaixam exatamente na opção que foi implementada. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Few Short Prompt. Eu vou entrar com uma mensagem, vou consultar na base de contexto, vou pegar os 3 últimos, 4 últimos exemplos, vou estruturar o nosso prompt e esse prompt ele será usado na aplicação. Então, isso aqui é só um item anterior a utilizar a implementação de um chat ou talvez de uma interação mais usual com o cliente, mas aqui essa etapa anterior à invocação do nosso modelo de LLM, que poderia ser um OpenAI, um Llama, poderia ser um Cloud ou qualquer outro que exista atualmente, tá bom? Então essa aqui é a parte assim, mais teórica desse conceito e vamos lá, onde eu vou mostrar como é que vai ser essa implementação, tá bom? Uma vez aqui dentro do repositório, lembrando, esse repositório e todos os detalhes estarão na descrição desse vídeo, o link vai estar lá, vocês vão conseguir baixar. E uma vez aqui, eu tenho aqui a parte que descreve um pouco do que seria esse projeto, quais as tecnologias que estão sendo utilizadas. Aqui embaixo tem a parte dos requisitos necessários para que possam ser implementados. Tem um deploy da aplicação, que são todos os comandos aqui que eu vou fazer agora e mostrar para vocês. Então, alguns detalhes muito importantes, que no caso aqui é atualização do arquivo .env com o token da OpenAI e é necessário também, para esse caso aqui, como eu estou usando o ChatGPT 4, é necessário você ter créditos na plataforma de desenvolvedor da OpenAI. Com isso aqui, você vai conseguir fazer a implementação. E se você tiver dúvidas sobre algum dos itens aqui, eu tenho as referências onde eu busquei todos os dados e tudo para poder fazer essa implementação. Então vamos lá agora para essa parte prática para a gente poder efetivamente executar e fazer a estruturação de um prompt que vai gerar um retorno mais efetivo para uma determinada aplicação, talvez uma interação de um chatbot, um atendimento mais segmentado ou algo desse tipo, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro passo aqui é só mostrar aqui os requisitos, é você ter o Git na sua máquina, no caso aqui eu estou usando o Ubuntu, acredito que talvez em outras plataformas talvez funcione, no mínimo a partir do Python 3.8, o ChatGPT 3.5, lembrando que você vai ter que ter créditos no portal desenvolvedor da OpenAI, e o restante aqui é somente execução de comandos, tá? Então, eu vou vir aqui, vou copiar aqui a URL do nosso repositório, copiei, vou acessar aqui alguma pasta qualquer, abrir o terminal, deixa eu vir aqui, nesse caso aqui eu vou fazer o git clone, e eu vou dar o nome de contexto
db para esse nosso repositório aqui clonado. Ele já está clonando, já clonou, vou acessar ele e vou usar o Visual Studio Code aqui para poder fazer essa implementação. Quando você fizer a clonagem aí na sua máquina, no seu notebook, você vai ver que ele já vem já com essas pastas aqui, que nada mais é do que o README e o Git Ignore, mas o mais importante está dentro dessa pasta app. Que aí a gente já tem alguns exemplos aqui de atendimentos, que nem no exemplo que eu mostrei. Isso aqui é uma aplicação que ela, a partir de arquivos disponibilizados talvez por algum sistema ou algo desse tipo, e essa implementação poderia ser feita de várias maneiras, mas vamos partir que o nosso contexto aqui ele está disponível via arquivos, e esses arquivos é que nós vamos carregar dentro do nosso banco de dados de contexto. Então, para isso, esses dados aqui, ó, eu tenho aqui os arquivos, onde eu tenho a pergunta e a resposta. Aqui é a mesma coisa, então eu tenho vários. E lembrando, esse diretório poderia ser alimentado diariamente com todos os atendimentos da empresa do dia anterior e por aí vai. E essa rotina poderia ser assim, criar um processo batch para poder alimentar e deixar disponível, alimentado a nossa estrutura de dados. Nesse caso aqui, ainda no momento que a gente rodar nossa aplicação pela primeira vez, o que ele vai fazer? Ele vai importar esse contexto, vai pegar todos esses atendimentos que estão dentro dessa base de contexto, vai passar na API de Embed da OpenAI, onde vai fazer toda aquela conversão de token, fazer os cálculos matemáticos e gerar toda aquela sequência numérica aqueles cálculos matemáticos necessários para que seja feita a análise semântica de similaridade entre do input que eu estou fazendo no meu prompt com o que eu estou obtendo de retorno lá do meu banco de contexto para depois efetivamente fazer a estruturação do nosso prompt final, que é esse que a gente vai utilizar para poder fazer a requisição lá na API da LLM que você for utilizar. Porque esse contexto aqui eu estou utilizando a OpenAI, mas isso aqui é um contexto, é um conceito. Esse conceito você consegue transpor ele para qualquer modelo de LLM. Pode ser uma Llama da Meta, pode ser um Cloud, ou pode ser qualquer outro modelo necessário. Aqui é um conceito que está sendo implementado. E nesse caso aqui, ó, a gente tem os arquivos de contexto, tem uma query aqui que eu vou mostrar no final. Depois que a gente fizer a carga, a gente mostra. No caso aqui, a gente tem os módulos que eu criei que interagem, mas a gente tem um arquivo principal, que é esse aqui. Aí aqui ele tem todos os componentes que fazem parte. Outro item importante aqui é o requirements. Então, para não correr o risco de quebrar a aplicação, no momento que você fosse fazer a implementação, o que eu fiz? Eu já criei o requirements gravando todas as versões que eu utilizei nessa implementação. Então, no caso aqui, uma das bibliotecas principais é a LangChain. A LangChain ela é uma das bibliotecas mais utilizadas na atualidade quando você vai criar aplicações de inteligência artificial. Só que como ela é uma biblioteca muito dinâmica, então no final das contas eu adotei que eu vou cravar aqui todas as versões para que quem for fazer a implementação não tenha nenhum problema. Então a gente tem isso aqui. E outra coisa importante, como eu comentei agora há pouco, lá no repositório tem uma observação falando que você tem que alimentar aqui com a sua chave da OpenAI no arquivo .env, que é isso você pega lá na plataforma de desenvolvedor da OpenAI e você tem que ter créditos. Deixa eu mostrar aqui para vocês aonde que vocês ou pegam ou geram o token de vocês. Vocês vão lá no Playground na OpenAI, vai ter no repositório, vai ter o link lá, aqui vai ter o link para poder acessar essa plataforma. E uma vez aqui dentro da plataforma, você precisa vir aqui em API Keys. Se você já tiver uma ou você gera uma nova aqui, você clica e gera. Aí você só precisa ter certeza que você tem créditos disponíveis dentro do seu ambiente desenvolvedor da OpenAI. Tendo isso aqui já é o suficiente, então a gente pode vir aqui, ó. Eu vou adicionar aqui. Pronto, eu já adicionei aqui já o meu token aqui dentro do Env. E agora a gente vai começar a fazer a implementação efetivamente. Lembrando, a gente tem os arquivos, tem o token, está tudo pronto aqui para a gente começar a nossa implementação. Então, vou abrir o terminal aqui. Eu vou acessar aqui o nosso app, que é onde está todas as aplicações. E a gente vai começar agora. Primeiro, vamos criar um ambiente virtual. Então, Python 3-m venv.venv
Feito isso aqui, dou Enter, ele vai criar um ambiente virtual. Criou. Uma vez feito isso aqui, eu dou um source.venv bin activate para poder ativar o ambiente virtual. E com o ambiente virtual ativo, agora eu vou atualizar o gerenciador de pacote e ao mesmo tempo já vou instalar todas as dependências aqui. Para isso eu faço assim, eu dou um pip install -u maiúsculo, aí eu vou atualizar o pip, vou atualizar o setup tools e a biblioteca will. E vou colocar dois e's comerciais, porque depois que eu fizer a atualização, eu vou dar novamente um pip install -r, que vai executar o nosso arquivo de requirements. Então, requirements. Feito isso aqui, eu posso dar um Enter, ele vai atualizar todo o nosso ambiente em Python e vai fazer as instalações necessárias conforme estão dentro desse arquivo aqui. Perfeito, ó. A instalação foi feita. Já está tudo pronto para a gente poder rodar. Aqui dentro já tem o nosso token já. Nossos arquivos de contexto já estão aqui. No momento que eu rodar o código, ele vai criar um database aqui local, armazenar os dados no DuckDB. Ele vai criar um arquivo de processados, que é uma implementação que eu fiz aqui, onde ele vai fazer o controle dos arquivos que já foram carregados. Por quê? O que acontece? Toda vez que eu fosse rodar a carga do meu banco de dados, fazer o armazenamento desse contexto, ele iria pegar os mesmos atendimentos e passar pela API do Embed e depois adicionar dentro do banco. Para evitar duplicidades e também um custo financeiro de ficar fazendo essas requisições, eu implementei um controle aqui que está dentro da biblioteca Utils, que é aqui no controle de processos, que ele faz esse gerenciamento. Então, a primeira vez que eu rodar, ele carrega tudo que está aqui dentro. Da próxima vez que eu vou rodar, ele verifica se tem algo novo. Se não tiver, ele só vai para a parte de fazer a recuperação do contexto que esteja mais próximo da similaridade do texto que eu estou passando para poder consultar, e vida que segue. Então, nesse caso aqui já está tudo pronto. Deixa eu ver, eu posso minimizar aqui. E para poder rodar aqui é bem simples, a gente vai dar um Python 3, vou dar um app.py. Feito isso, eu venho aqui e dou um Enter. Ele está efetivamente importando todo o contexto, ele vai criar duas pastas ali agora. Fazendo isso, ele já vai fazer a solicitação e aqui ele já retornou. O que aconteceu? Ele retornou para mim um prompt na tela com o seguinte, ó. Eu dou uma tarefa para ele, atue como um atendente e responda a seguinte solicitação de um cliente. A seguinte solicitação é essa: o cliente perguntou, meu pedido chegou incompleto. E logo em seguida ele gera aqui 3 exemplos, que é o que eu configurei, mas eu vou mostrar para vocês detalhar dentro do código lá o que seria. Então significa que eu já tenho um prompt aqui pronto para ser utilizado e ele traz um contexto. E aqui ao mesmo tempo que ele me pede o que responda a solicitação de um cliente, ele me mostra os exemplos. Então, por exemplo, lamentamos pelo ocorrido, por favor envie detalhes do que está faltando. Lamentamos o erro, vamos corrigir. Então nesse caso aqui ele está seguindo aquele conceito de Few Short Prompt. Então a gente está fazendo um questionamento, delimitando a área de atuação do LLM e ao mesmo tempo dando alguns exemplos para que ele faça para que ele chegue o mais próximo possível de como são os atendimentos dentro da nossa empresa, ou no caso desse nosso ambiente fictício aqui que eu estou implementando. Se a gente olhar aqui, ó, ele criou aqui a estrutura, criou um database, que é o vetorial atendimento tb.duckdb, e aqui dentro tem os processados, onde aqui a gente tem os arquivos que foram processados. Então, da próxima vez que eu rodar aqui, ele não vai mais aparecer essa informação. E dentro do app aqui, agora eu vou detalhar para vocês um pouquinho melhor do que foi implementado. Como eu disse, eu criei alguns módulos aqui para poder ajudar. Então, a gente tem a parte do database vetorial, que é uma conexão, que é o Grava Embed dentro desse nosso database. E aqui eu tenho uma pesquisa de contexto. Então, essa aqui é a parte do database vetorial. E eu tenho aqui um contexto de atendimento, que é aquela parte lá que faz a importação, faz o controle de carga, e ao mesmo tempo, se não tiver novos dados, ele não insere, ele só faz a recuperação a partir do que já está armazenado. Se tiver coisa nova lá dentro daquele diretório, ele adiciona dentro
Ele passa pela API de Embed, faz todas as conversões, os cálculos matemáticos e armazena essa informação para que logo em seguida seja recuperado semanticamente pela query. Então aqui a gente tem uma etapa aqui, cria uma conexão com o database vetorial, no caso nós estamos utilizando o DuckDB. O próximo aqui a gente está utilizando o contexto de atendimento, então ele verifica e lista os atendimentos para inserir no database, isso aqui é quando tem novos registros ali, como eu disse. Só grava no database se existir novos atendimentos. Então esse resultado aqui de atendimentos, ele serve para poder saber se ele deve gravar o embed ou não. Se não tiver, ele não faz nada, ele já parte para o item seguinte, que é a mensagem de atendimento. Então nesse caso aqui, eu tenho uma mensagem padrão que é: o meu pedido chegou. Nesse caso aqui, isso é uma aplicação que seria uma etapa anterior à implementação de um bot de atendimento. Então, por exemplo, para você poder fazer a implementação de um bot, você precisaria dessa estrutura para que toda vez que você fosse interagir com o modelo de LLM, você já passe para ele um prompt já mais refinado e com algumas delimitações e padronizações que vai melhorar os resultados obtidos. Então, por isso que eu coloquei essa mensagem aqui. E logo em seguida aqui ele pesquisa N, então nesse caso aqui eu criei esse método aqui para pesquisa contexto, então eu preciso passar uma conexão, a mensagem do atendimento e a quantidade de exemplos que eu gostaria. Nesse caso aqui eu coloquei 3, mas você pode colocar quantas você quiser. E no final aqui eu tenho o prompt, eu estou utilizando o fstrings aqui para poder fazer isso. E eu estou utilizando o método fillShortPrompt, que é o que, como eu disse. Então no final das contas eu tenho uma mensagem formatada, que ela diz que ele tem uma tarefa, e essa tarefa é: atue como um atendente e responda a seguinte solicitação de um cliente. Aí aqui eu coloco a mensagem, que é a que vem ali, e a mesma mensagem que eu usei aqui em cima, no contexto, ele traz para mim o contexto, que é o que vem aqui para baixo. Então nesse caso aqui, contexto para a resposta, utilize os seguintes exemplos abaixo, provenientes de atendimentos anteriores em nossa base de dados para guiar sua resposta. E aqui eu coloco o contexto. E no final eu dou um print. Por exemplo, nesse primeiro exemplo da nossa implementação, eu passei isso aqui: o meu pedido chegou incompleto. Isso aqui seria uma interação com o cliente, mas na parte de atendimento, um saque da empresa. E no caso aqui, eu vou fazer uma pequena mudança aqui, eu vou pegar agora esse questionamento aqui, vou passar aqui na minha mensagem de atendimento e vamos ver qual é o prompt que ela vai gerar para a gente. Então eu posso salvar. Vou subir aqui, deixa eu limpar o terminal. Vou rodar novamente agora. Agora, como ele não tem novos dados lá no database, ele não vai fazer nenhuma importação, mas também agora ele vai direto só fazer a pesquisa por similaridade e retornar os 3 itens que são mais próximos desse questionamento, que seria quero cancelar minha assinatura, que foi feita por um determinado cliente. Então, nesse caso aqui, ficou o seguinte: a tarefa é: atue como atendente e responda a seguinte solicitação de um cliente: quero cancelar minha assinatura. O contexto para a resposta, utilize os exemplos abaixo, provenientes de atendimentos anteriores em nossa base de dados, para guiar sua resposta. Exemplo 1. Boa tarde. Para cancelar sua assinatura, você pode acessar seu perfil e por aí vai. Exemplo 2. Olá, claro, ficaremos felizes. Nesse caso aqui, como essa base é muito pequena, esse contexto aqui, como a similaridade dele é muito básica, talvez ele só sirva semanticamente para poder ajudar a ajustar a estruturação da resposta que o nosso modelo vai dar. E o terceiro aqui faz um pouco mais de sentido, que é: lamentamos que você tenha tido uma experiência negativa. E nesse caso aqui, a gente já tem os 3 exemplos e esse prompt aqui que nós iríamos utilizar. Então significa que esse resultado, da agora para frente, que seria a implementação efetiva do seu chatbot. Essa aplicação que eu apresentei aqui é somente para você poder gerar prompts mais adequados a um contexto mais empresarial, com algumas delimitações que ao mesmo tempo a gente padronizaria como é que seria essa interação com o cliente, tá bom? E isso partindo do contexto interno, porque, como eu disse, por mais que esses modelos de LLM tenham sido treinados com uma quantidade absurda de dados, os dados internos da sua empresa, ele não tem esse dado armazenado. E muitas vezes, até mesmo esses modelos, por mais que eles tenham utilizado uma grande base de dados, eles não são atualizados com muita frequência. Então, quando você utiliza a inteligência que ele tem por trás e ao mesmo tempo já dá esse contexto para ele, ele vai te gerar resultados e vai estruturar prompts mais alinhados
com a sua necessidade. E vamos fazer um teste agora. Como nesse caso aqui, ó, eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde eu mostrava como fazer a interação com o chat GPT, com a API dele, onde você faria fiz uma análise de sentimento, onde eu fazia uma chamada e obtinha um retorno. Como eu já fiz isso aqui, se você quiser dar uma olhada no card aqui que está passando, o que vai acontecer? Você poderia pegar esse texto aqui, esse resultado, esse prompt final e utilizar nessa aplicação para que você pudesse obter a resposta. Como eu não vou fazer essa implementação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse prompt e vou jogar direto lá no navegador, na minha conta de usuário. Pode vir aqui, uma vez aqui eu vou colar aquele prompt colado, e vamos ver como é que ele vai se comportar aqui no terminal. Está respondendo. Perfeito, então o que eu fiz? Eu passei um prompt mais refinado e aqui ele respondeu um possível cliente. Olá, lamentamos saber que você deseja cancelar sua assinatura, posso processar o cancelamento para você agora mesmo, ou se preferir você pode acessar a sua conta em nosso site e selecionar a opção cancelar a assinatura do seu perfil. Se houver algo específico que tenha motivado sua decisão ou houver algo que possamos fazer para melhorar sua experiência, ficaremos felizes em ouvir suas sugestões. Então, nesse caso aqui, essa implementação aqui é ela que vai ficar nessa interação e, ao mesmo tempo, ela vai se comportar de uma maneira muito parecida com o que a central de atendimento ao cliente dessa empresa já vinha utilizando. E para a gente poder concluir aqui esse vídeo, eu vou voltar aqui no VS Code e vou mostrar para vocês, aqui dentro a gente tem essas queries aqui, ó, uma query muito simples, ela usa o DuckDB e o Pandas para poder fazer uma pesquisa simples. Ele vai rodar uma query aqui só para me mostrar os dados brutos, porque a pesquisa semântica ela é feita aqui dentro, nesse caso aqui do database vetorial. Então, se você vier aqui nesse módulo aqui procurar, ó, vai ter aqui pesquisa contexto. Então, se você tiver dúvida de como é estruturado a parte de pesquisa, então aqui, ó, ele precisa de acessar a API da OpenAI para poder gerar um embed da mensagem que está sendo utilizada e, ao mesmo tempo, aqui ele precisa da quantidade para poder fazer a pesquisa. Então, ao mesmo tempo aqui ele já faz todas essas configurações e ele usa esse método aqui, Similarity Search, para poder pesquisar as mensagens que se aproximam mais daquele texto que eu estou colocando como input. Tá bom? E nesse caso aqui, ó, aí tem essas queries aqui, eu vou só mostrar para vocês. Vamos dar aqui é um select simples mesmo, dentro do nosso database, que é esse aqui do DuckDB. Então, para isso, eu vou dar um Python 3, a query está dentro de queries, query, e eu só venho aqui e dou um Enter. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, esses aqui são os dados brutos lá. Então, na nossa tabela lá, na nossa base vetorial, a gente tem o ID. Eu peguei só os 3 primeiros mesmo, mas ó, por exemplo, a gente tem um atributo chamado ID, que é um identificador, é a primary key aqui. A gente tem todas as mensagens que estão dentro do nosso contexto aqui foram alimentadas, que estão aqui. E quando eu falo do embed, aqui ó, ele mostra para a gente aqui ó, a questão, os cálculos matemáticos que são necessários para que isso possa ser recuperado de forma semântica. Então essa aqui ele gera uma lista de array com uma quantidade muito grande de números que são utilizados para poder fazer essa análise de similaridade com o texto que está sendo trazido lá. Então, a gente tem aqui os dados, a gente tem um ID, a gente tem um texto original e tem um embed que é o que é convertido no momento que ele faz a carga. E também no momento da pesquisa eu faço a conversão do texto, do input no embed, naquele momento, e utilizo isso para poder fazer a busca por similaridade aqui. Tá bom? Então, esse é um vídeo que eu já tinha algum tempo que eu queria fazer ele, eu estava estruturando, pesquisando um pouco mais sobre esses conceitos que envolvem essa parte de inteligência artificial, prompt engineer, essa parte de como criar prompts mais efetivos, e na estruturação desse projeto que eu gostaria de compartilhar aqui com todos vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e em breve terá novos vídeos aqui no canal sobre inteligência artificial, assuntos relacionados à tecnologia, programação, parte de dados e muitas outras coisas relacionadas com esse mundo de dados, tá bom? Então, muito obrigado e te vejo nos próximos. Até mais!